Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas seja bem-vindo. Nós estamos num projeto chamado Imersão no livro de Salmos, né? E todos os dias nós desafiamos, convidamos as pessoas a lerem 5 capítulos do livro de Salmos, para que em 30 dias nós possamos ler todos os Salmos. E nas segundas-feiras fazemos uma live aqui nesse canal e de terça a sexta nós deixamos reflexões devocionais diários. E hoje estamos aqui para mais um devocional. O texto de hoje está entre o capítulo 11 e 15 e eu quero ler o capítulo de número 13. É um capítulo com 6 versículos apenas. Tá? E quero convidar você a uma reflexão da Bíblia. Aqui é um salmo de Davi. Davi escreve assim: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Antes de continuar, é importante nós nos lembrarmos, Davi, ele foi o maior rei de Israel no tempo bíblico. Ele é ungido rei por Samuel, ainda um menino, mas não se assenta no trono. Né? Nesse processo todo, ele também mata o gigante Golias. Né? Ele se transforma num grande general do exército de Saul, quando Saul ainda era rei. E nisso gera-se o ciúme em Saul, porque o povo cantava. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, algo assim. E nesse sentido exaltavam Davi acima do rei. Davi conduzia isso com certa naturalidade, mas o rei não. O rei se levanta e deseja matar ele e persegue ele a tal ponto de ele precisar sair de Israel e morar em uma terra estranha, na terra de inimigos. Então, quando Davi ele fala desses inimigos, dessa sua dor, é importante nós entendermos que não necessariamente ele está falando dos inimigos naturais do povo de Israel. Sim, não necessariamente. Por quê? Porque esses ele não tinha mágoa no coração, não tinha ferida. Ele guerreava porque era para guerrear, e era uma orientação da época, e ele fazia aquilo lá como um guerreiro. Tranquilo que eu digo, como um guerreiro. Agora, quando você é perseguido pelos seus amados, pelo seu povo, pelo seu rei que você admirou um dia ou admira, quando você é perseguido por aqueles que você ama, aí a coisa fica mais difícil. Né? E esse é o grande problema nosso. Por quê? Porque aqueles que nos ferem não são quem está longe. Aquele que eu não conheço, como que vai me ferir? Mas aquele que está próximo, aquele que convive comigo, esse vai me ferir. E é nesse contexto que nós encontramos Davi escrevendo esses salmos, dizendo, e ele fala, por que ele fala para Deus assim? Porque Deus não impediu ele de viver essa guerra. E às vezes nós nos perguntamos, Deus, por que eu passo por isso? Não podia ter acabado já isso? E ele fala, Deus, até quando, Senhor? Até quando vai se esquecer de mim? Porque ele sentia que Deus tinha esquecido dele. Lógico que não era isso, mas Deus estava ali forjando o maior rei de Israel, mas ele não conseguia entender isso na época. Até quando vai se ocultar de mim o rosto? Ele fala, né? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Né? E às vezes nós estamos desse jeito, né? Por tanta perseguição ou por tanta chateação, não necessariamente perseguição, mas chateações, tristezas, oriundas daqueles que nós amamos ou que queremos bem, né? E a nossa alma como fica relutando dentro de nós, perguntando por quê e não encontra a resposta. Né? É duro isso.
mas acontece. Aí ele veio no verso 3 dizendo: atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Aqui, ó. Olha só a sabedoria de Davi. Em meio àquela luta e àquela dificuldade, aquele negócio difícil de você entender, difícil de você compreender, difícil de você mesmo lutar com aquilo, mas ele foi capaz de ter sabedoria de dizer: Senhor, faz uma coisa, ilumina os meus olhos. Como ilumina os meus olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ilumina os meus olhos, porque eu só estou conseguindo enxergar as coisas erradas e elas estão me maltratando, Senhor. Me ajuda a enxergar as coisas boas por trás disso, porque eu não consigo ver. E mais, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Em nome de Jesus, seja essa a nossa oração. Senhor, ilumine os nossos olhos para que eu não durma o sono da morte. E ele diz mais: para que eu não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Olha como é que ele começa. Ele começa dizendo, olha o que é você não dormir o sono da morte. Ele começa dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando vai ocultar de mim o rosto? E ele encerra dizendo o quê? No tocante a mim, eu confio no Senhor. O que mais? No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então ele conseguiu. Aqui você tem o começo, o meio e o fim. No começo, alguém mau a ponto de dormir o sono da morte. No meio, alguém que clama e fala: Senhor, me salva desse sono da morte. Ilumina os meus olhos, Pai. E no final, alguém decidido e que está vivendo o sono da vida. Não o sono, mas tem os olhos iluminados e não está dormindo, não está acordado, vivendo o projeto de Deus. Quero deixar com você essa reflexão, quero orar contigo. Eu vou orar com os olhos abertos. E que eu e você, todos nós, não venhamos dormir o sono da morte em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos cada um que está nos ouvindo, recebendo esse vídeo. Deus, Davi mostra 3 momentos preciosos aqui. Primeiro, aquele que se sente abandonado, que o Senhor teria escondido o rosto dele, e ele clama: até quando o Senhor vai se esquecer de mim, se sentindo esquecido? Mas alguém que enxerga a sua natureza de ficar olhando só para as coisas ruins e ora e fala: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E ele encerra declarando que ele confia na tua graça, que o coração dele se regozija na sua salvação, que ele vai cantar ao Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom para ele. Deus, que assim sejamos nós. Não nos permita dormir o sono da morte, mas nos ajuda, Senhor, a ter os olhos iluminados no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha os olhos iluminados. Deus te abençoe. Até amanhã. Amo sua vida.